Um ganhador do Prêmio Nobel de Física alerta que o telescópio James Webb descobriu algo que não vem do nosso universo. Roger Penrose afirma que havia outro universo antes do nosso. É possível que as galáxias antigas que o telescópio Webb nos mostra sejam relíquias desse universo precursor. Outros cientistas estão levando essa teoria ousada ainda mais longe, alegando que já recebemos mensagens de um mundo paralelo. Roger Penrose e sua cosmologia cíclica, conforme, ou CCC, para abreviar, causaram bastante comoção nos últimos meses. O ganhador do Prêmio Nobel de Física apresentou esse trabalho alarmante em 2015, antes mesmo do telescópio James Webb estar em operação. Penrose é considerado um cientista brilhante, mas controverso. Seu trabalho se estende muito além dos limites das abordagens astronômicas e cosmológicas conhecidas. Penrose combina física quântica com consciência, a evolução do universo com ciclos infinitos de criação. E ele prova que sua visão de mundo é absolutamente compatível com as quantidades matemáticas existentes. A cosmologia cíclica, conforme é uma teoria que afirma que o universo como um todo não começou com o Big Bang. O Big Bang apenas anunciou um novo ciclo em uma série infinita de criação e destruição. Quando nosso universo nasceu, não havia nada antes dele, exceto um universo precursor. Somos parte de uma época. É difícil imaginar que nosso universo, semelhante às ideias orientais do ciclo de renascimento, seja supostamente descendente de um universo precursor. Roger Penrose não só afirma isso, mas também que um universo pode trazer certas propriedades com ele de uma vida anterior. Isso é semelhante à ideia oriental de karma. As galáxias antigas recém-descobertas e os buracos negros impossíveis podem ser tais fenômenos kármicos. Eles não foram completamente recriados, mas são os efeitos posteriores de um universo mais antigo. Estamos atualmente em uma época de evolução universal. Até agora, os pesquisadores viam essa evolução como tendo um começo, um tornar-se e então um fim. Ninguém conseguia explicar o que veio antes ou o que deveria vir depois. A resposta convencional era simples: nada. Mas a física quântica nos ensina que nada é fisicamente impossível. Então qual é a resposta? Roger Penrose diz que a solução é que um universo é uma entidade dinâmica com uma vida. Como estrelas e planetas, universos existem em apocalipses, e cada uma dessas épocas começa com um Big Bang. Em algum momento, o universo termina em um estado de expansão extrema, quando toda a matéria foi exaurida e as forças físicas pararam. O espaço entra em colapso, o cosmos entra em colapso, permanece por um momento em um estado de equilíbrio perfeito e então se recria de dentro. Nesse processo, todas as informações do universo anterior nunca são perdidas. Semelhante a como as almas levam suas experiências de vidas passadas com elas. Na ideia de reencarnação, a mesma coisa acontece com o universo. Como o projeto para a recriação está sempre presente e não precisa ser criado primeiro, a matéria é criada muito mais rápido no apocalipse inicial, de um novo universo do que se supunha anteriormente. O universo se reconstrói incrivelmente rápido a partir de uma matriz invisível. É até possível que alguns buracos negros gigantescos permaneçam durante a transição entre épocas. Esses buracos negros podem servir como gigantescos reservatórios de informação a partir dos quais o universo se recria. Isso parece loucura para você? Então eu posso te dizer que as teorias de Penrose são matematicamente e fisicamente sólidas. Penrose não é apenas um cientista maluco. O britânico é considerado, junto com Stephen Hawking, um dos melhores astrofísicos do nosso tempo. A ideia de transformação conforme os apocs e os ciclos infinitos no universo é absolutamente compatível com as regras das teorias da relatividade de Einstein e outras obras padrão em física. Penrose apresenta novas evidências engenhosas. Em 2015, ele foi declarado louco. Alguns cientistas chegaram a sugerir que Penrose havia perdido a cabeça quando postulou suas ideias de 303. 7 anos depois, seu trabalho se tornou mais relevante do que nunca. As últimas imagens do telescópio James Webb mostraram galáxias na borda do universo que são tão antigas que não deveriam existir de fato.
Outras imagens mostram buracos negros que são tão massivos que devem ter bilhões de anos. Mas, de acordo com nossa antiga cosmologia, eles existiram logo após o Big Bang. Ambos os fenômenos não se encaixam em nossa antiga cosmologia, segundo a qual o universo surgiu do nada há 13,8 bilhões de anos e é único. Mas eles se encaixam na ideia de Penrose de cosmologia cíclica. Já em 2015, Penrose suspeitava que restos de buracos negros da época anterior são visíveis na radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Ele argumenta que pontos circulares de calor na radiação podem ser evidências da evaporação de buracos negros de um universo anterior. Agora parece até que alguns desses buracos negros podem ter sobrevivido à transformação de um universo para outro. Mais uma vez, Roger Penrose foi capaz de provar, sem sombra de dúvida, que isso é computacionalmente possível, e que esse fato até mesmo apoiaria suas teorias. A questão permanece sobre como exatamente a evolução cósmica de um universo para outro se parece. Um universo é semelhante ao próximo? Ou há algum tipo de desenvolvimento posterior acontecendo? Aqui também, Roger Penrose tem uma visão interessante. Ele diz que de época para época, ajustes e mudanças nas propriedades físicas e na matéria são possíveis. Portanto, é bem possível que outros universos fossem imagens espelhadas do nosso, ou que o tempo corresse de forma diferente dentro desses espaços. O 300 apoia o universo espelho, não é incrível? Imagine um universo que é um espelho invertido ao nosso e no qual o tempo corre para trás. De acordo com as ideias de Penrose, tal universo poderia ter existido antes do nosso, mas também poderia existir em paralelo com o nosso. Cientistas que apoiam o CCC de Roger Penrose argumentam que devemos então também nos abrir para a ideia do multiverso. A física quântica há muito postula que é muito mais provável que nosso universo seja apenas um entre inúmeros outros dentro do multiverso. Todos os tipos possíveis de universos podem existir em paralelo, sequencialmente ou ciclicamente. Por exemplo, um universo espelho poderia existir ao lado do nosso e ter propriedades mensuráveis que são temporal e fisicamente opostas ao nosso universo. Neste universo, o tempo corre para trás em contraste com o nosso tempo para frente. Os cientistas chamam esse conceito de antitempo, e ele é absolutamente consistente. Descobertas da física quântica confirmam esse modelo. E mesmo as equações de relatividade de Einstein não podem excluir um multiverso. Alguns pesquisadores até suspeitam que a misteriosa matéria escura poderia, de fato, ser partículas de um universo espelho. As partículas viajam através de um tipo de região limite que não podemos medir em nosso espaço e contribuem para o efeito gravitacional aqui. Consequentemente, provavelmente não há limite fixo entre os universos. Mas, em vez disso, há transições e limites que atualmente escapam à nossa percepção. No entanto, traços de tais limiares podem estar presentes em todo lugar no universo. Podemos ter luz interpretado mal até agora. Cálculos agora mostraram que um anti-universo poderia até mesmo ajudar a explicar a expansão extremamente rápida logo após o Big Bang. A suposição é apoiada pela simetria CPT, que afirma que o universo como um todo deve permanecer simétrico sob a combinação de troca de carga, reflexão do espaço C e reversão do tempo. Nesse cenário, um anti-universo correndo para trás no tempo seria o complemento perfeito para o nosso universo. Tal modelo criaria uma unidade simétrica completa. Isso não apenas explicaria perfeitamente a inflação, mas também fenômenos como a matéria escura. Espaço hiperbólico, o que é? Espaço hiperbólico é um tipo de geometria de espaço, tempo que decorre diretamente dessas ideias. Tal espaço se expande infinitamente e é negativamente curvado. O formato lembra uma cela infinitamente grande. Na ideia de um anti-universo, o espaço hiperbólico fornece a estrutura na qual o nosso e o anti-universo coexistem e se complementam simetricamente. Um espaço hiperbólico difere da geometria euclidiana normal no comportamento diferente de linhas e ângulos. Em um espaço hiperbólico, linhas paralelas que divergem cada vez mais em vez de permanecerem paralelas. Na geometria euclidiana, linhas paralelas sempre permanecem na mesma distância umas das outras e nunca se cruzam.
não importa o quão longe elas sejam estendidas. Em um espaço hiperbólico, a curvatura negativa do espaço, tempo seria lógica e os limites de um universo seriam abertos para que o espaço e o tempo pudessem continuar a existir além da área observável. Você pode imaginar as transições entre os universos como piscinas de água que fazem fronteira umas com as outras. Devido à curvatura negativa, a água e talvez a matéria chapinha para frente e para trás entre as diferentes piscinas. Se a água flui para outra piscina, no entanto, ela se mistura com outras condições ali. O espaço hiperbólico apoia a ideia de um universo em expansão infinita, no qual a geometria do espaço-tempo não apenas fornece a estrutura, mas é o combustível ativo da expansão e evolução. Combinado com a teoria da inflação, o universo de bolso é criado de acordo com isso. O espaço hiperbólico é uma unidade, e os universos individuais surgem nos chamados bolsos deste espaço. Um universo hiperbólico poderia até mesmo explicar como um universo pode repetidamente criar a si mesmo a partir de si mesmo, apenas por meio da curvatura. E a teoria apoia a ideia da cosmologia cíclica de Roger Penrose, o universo de estado estacionário. Quando discutimos novos conceitos para entender o universo, a ideia de estado estacionário não deve faltar. Nesta cosmologia, nosso universo existe em tempo infinito e parece o mesmo em todos os pontos do tempo. Não há começo nem fim. Neste universo, a expansão ocorre por meio de um fluxo contínuo de matéria. Essa matéria poderia teoricamente vir de mundos paralelos. Podemos usar o exemplo das bacias de água novamente e imaginar a ideia como água sendo alimentada de uma bacia para outra por meio de bicos. O fluxo resultante cria a impressão de uma expansão. No entanto, o espaço ainda é infinito em tempo e espaço. Os vórtices e correntes correm para fora dentro da bacia, e nosso universo também tem descargas em outros universos. A ideia foi desenvolvida já na década de 1940 por 3 físicos americanos chamados Fred Hoyle, Hermann Bondi e Thomas Gold. Inicialmente, a teoria foi rejeitada porque era supostamente incompatível com os fenômenos da radiação cósmica de fundo em micro-ondas como um remanescente do Big Bang. No entanto, observações atuais mostram que a radiação de fundo tem sido frequentemente mal interpretada. No passado, pesquisadores até encontraram evidências de colisões com outros universos na radiação. Esse tecido cicatricial cósmico poderia apoiar a ideia do multiverso e poderia fornecer evidências de que a radiação de fundo tem uma origem diferente do Big Bang. Inscreva-se agora e não perca um novo vídeo.